Boa tarde para todas as pessoas, sejam bem-vindos à nossa roda de número 58. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel dos CAPSI no acolhimento e acompanhamento de crianças e adolescentes em situação de violência. Um tema que nos instiga, um tema também não muito fácil, mas que é muito importante para o nosso campo. Para a gente iniciar, eu vou passar a palavra então para o Pedro Gabriel. Não, é só para dar as boas-vindas a todas as pessoas, agradecer aqui a Camille Figueiredo, que está nos ajudando na organização aqui dessa roda e sugeriu também esse tema, um tema extremamente importante. Então, todo o roteiro da roda também foi organizado pela Camille, e aí nós estamos aguardando também que outros CAPSI possam participar para poder discutir esse tema, que é extremamente importante, né? Sobre o papel dos CAPSI no acolhimento e no cuidado de crianças e adolescentes vítimas de violência. Leandro, eu acho que na hora que estiver pronto, podemos já devolver para a Camille, né? Passar para a Camille. Sim. Obrigado, Pedro. Então, vou passar para a Camille para ela poder iniciar. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês aqui. Daqui a pouco eu vou compartilhar aqui a apresentação, vou fazer uma apresentação breve para vocês, para a gente introduzir esse debate, mas antes eu vou me apresentar. Meu nome é Camille Figueiredo, eu sou psicóloga de formação e atuo no CAPSI da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro desde 2012. E aí eu faço mestrado, né? Mestrado em atenção psicossocial no IPUB, o FRJ, e o meu tema de pesquisa é violência e atenção psicossocial infanto-juvenil. Então, eu vou estar trazendo aqui para vocês hoje, como introdução para esse debate, um fragmento, né, da minha pesquisa de dissertação, uma parte dessa pesquisa, para a gente conseguir fazer uma introdução ao tema, que é um tema difícil, né, de ser falado, de ser discutido, e a partir de então a gente vai abrir para um debate para disseminar. A ideia hoje, gente, é a partir dessa pesquisa, né, de mestrado que eu fiz no ano passado e esse ano, ela iniciou ano passado e está sendo concluída esse ano, é a gente disseminar também esse debate e esse tema para outros territórios, que a princípio eu fiz somente na Baixada Fluminense. Vou tentar abrir aqui. Conforme eu tinha falado para vocês, né, conforme o Pedro falou, o Leandro um pouquinho, é um tema bem difícil, é um tema complexo, e aí hoje eu vou trazer um fragmento da minha pesquisa de dissertação de mestrado, e aí o tema da nossa roda hoje é o papel do CAPSI no acolhimento e acompanhamento de crianças e adolescentes em situação de violência. Minha orientadora é a professora Daniela, ela está aqui presente, daqui a pouco ela vai falar um pouquinho também. E aí, só para a gente introduzir e dar uma contextualização, é uma pesquisa de mestrado, foi realizada a partir de um CAPSI da Baixada Fluminense, é um CAPSI que eu atuo desde 2012. E o que aconteceu para impulsionar, né, essa pesquisa e o meu interesse... Oi? Você trabalha na horta? Oi? Você trabalha na horta? Eu vou continuar aqui que eu não estou conseguindo ouvir. Então, assim, o que introduziu, o que me fez, né, buscar esse tema foi a percepção que não só eu, mas toda a equipe tivemos do aumento de chegada desses casos, né? Casos com violência... Camille, acho que a gente vai ter que mudar de link, tá? Ah, tá bom. Tem um vídeo aqui bem estranho. O objetivo dessas invasões é atrapalhar o nosso trabalho mesmo, tá? Então, a gente tem que respirar, etc. e tal, e voltar. Você quer passar, Camille, para a Priscila apresentar para você? Porque aí você vê... É melhor, que aí eu vejo, né? Porque eu demorei a perceber. Porque você vê as pessoas e a gente fica atento aqui. Qualquer problema que acontecer, vocês já sabem qual é a orientação, certo? Mas nós vamos... Bom, é de violência que se trata, né? Nós vamos depois fazer uma reunião daqui da Estamira e dar uma devolutiva para vocês da roda de conversa sobre essa situação, medidas aqui que a gente vai tomar em relação a isso. É uma pena, né, gente? Mas a gente segue aqui firme e forte sempre. Seguimos. Vamos lá. Então,
Conforme eu já estava falando para vocês, enquanto a Priscila abre aqui os slides, a ideia, a proposta de hoje, eu vou fazer uma breve introdução a partir dos resultados da minha pesquisa, e aí a gente vai abrir para o debate, né, para o amplo debate, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante ser incluído, né, nos grandes debates sobre saúde mental, a gente falar especificamente de CAPS e de violência, a relação violência e atenção psicossocial e saúde mental infanto-juvenil. Pode passar, Priscila, por favor. E aí, na introdução, né, eu estava nessa parte ainda, e aí, para falar um pouquinho para vocês, né, uma pesquisa de mestrado foi realizada no CAPS da Baixada Fluminense, eu atuo nesse CAPS desde 2012, e a gente percebeu que mais ou menos no ano de 2016, 2017, teve um aumento muito grande, né, de chegada de casos com vivências de violência no diagnóstico situacional, ou seja, fora daquele diagnóstico clínico, né, fora daquela premissa que o CAPS vai atender apenas pessoas com transtornos mentais graves, retirando o CAPS de um local como um serviço diagnóstico. E aí o que aconteceu? Né? A gente percebeu que esses casos estavam chegando muito e a gente viu uma complexidade muito grande nos desdobramentos, né, dessas situações de violência. E aí eu ressalto aqui que lá em 2016 a gente montou 2 grupos terapêuticos, né, um grupo para adolescentes usuários de álcool e outras drogas, que até então no município eles eram atendidos pelo CAPS-AD, e a partir de 2016 a gente mudou essa realidade. Todos as crianças e adolescentes usuários de drogas são atendidos pelo CAPS lá com a gente, e um grupo terapêutico só para crianças e adolescentes que tinham históricos de tentativa de suicídio, automutilação e desdobramentos muito graves. E o que tinha em comum nesses 2 grupos eram as vivências de violência traumáticas dentro do diagnóstico situacional. E é importante a gente ressaltar que isso em 2016. Atualmente, lá no CAPS onde eu trabalho, a gente está com 6 grupos terapêuticos só com essa temática de suicídio e automutilação, e 2 grupos terapêuticos com crianças e adolescentes usuários de álcool e drogas, ou seja, a gente percebe o aumento, né, dessa demanda. Então, o objetivo dessa pesquisa foi investigar de modo tanto prático quanto conceitual quais são os efeitos da violência na vida de crianças e adolescentes, né, e estabelecer propostas de cuidado psicossocial para essa clientela, entendendo que o CAPS é um local de atendimento também para esse público, né? Não só para... Óbvio que o CAPS é um local de atendimento para pessoas, para crianças e adolescentes com transtornos mentais graves, mas a gente entender também que é um local para atendimento de crianças e adolescentes com situações de vida grave. Isso é muito importante, que a gente vai trabalhar com o conceito de clínica ampliada, que a gente vai olhar o indivíduo como um todo, na sua complexidade, dentro de casa, dentro do território, dentro da escola, e não só a partir de um diagnóstico clínico ou a suspeita de um diagnóstico. E a gente entender o que eu pretendo com isso hoje, né? A gente pretende contribuir para o debate e ampliar esse debate que violência também é caso para CAPS. Isso sempre me angustiou muito, né? As pessoas falarem assim, isso não é caso para cá, isso é caso para cá. Desde o momento que uma criança e adolescente sofre, né, diante de uma circunstância grave de vida, é caso para CAPS e a gente precisa ampliar esse debate. Essa seria a ideia de hoje, né, da gente disseminar. Pode passar, Priscila. E aí, só para também contextualizar um pouco, a gente entender, né, violência e saúde pública é um tema difícil, é um tema muito denso, porque é um fenômeno da vivência subjetiva, né, ele acompanha diversos fatores, diversas cargas emocionais, e quando a gente fala de criança e adolescente, a violência, dependendo até da gravidade, ela pode causar efeitos, né, danos, agravos permanentes na vida desse sujeito. Então, é importante nós, enquanto profissionais de saúde, usuários e familiares, enfim, que a gente se aproprie desse tema para a gente conseguir melhorar e mudar os nossos processos de trabalho, entendendo que esse processo saúde e doença ele é decorrente de variados aspectos, né? Dentro da pesquisa, eu uso muito como um norteador, assim, para a gente seguir um fio de pensamento, a perspectiva tanto de promoção de saúde, quanto de determinantes sociais, né? Determinantes sociais de saúde, eles retiram aquela relação de saúde e doença como saúde e ausência de doença. A gente entende que variados determinantes sociais, como fatores
culturais, econômicos, raciais, psicológicos, comportamentais, eles podem influenciar diretamente na ocorrência de problemas de saúde. Então, quando a gente coloca nessa posição, a gente entende o quê? Que violência e vulnerabilidade social são determinantes sociais de saúde. Então, como não incluir esses casos dentro de um CAPCI? Então, a gente entender que violência está na agenda, né? Está na pauta da saúde pública e nós, enquanto profissionais, a gente precisa se apropriar desse tema para mudar e melhorar os nossos processos de trabalho. Durante a pesquisa, eu ouvi muitas falas, assim, né? Como eu falei anteriormente, que não é caso para cá, não só de CAPCI, mas também de profissionais de atenção básica, de outros lugares, falando, mas isso não é problema meu, isso não é caso para mim, se o camarada lá usa droga, se o camarada apanha. E aí a gente tem que entender que determinantes sociais eles vão influenciar diretamente na nossa condição de saúde, na condição de saúde dessas crianças e adolescentes. Pode passar, Priscila. E aí, especificando mais, né, a gente fala de violência dentro da agenda da saúde pública como geral, e a gente trazendo para a saúde mental infanto-juvenil, a gente tem que entender que além das marcas físicas, quando não leva à morte, a violência ela é capaz de deixar sequelas emocionais que podem comprometer de forma permanente as crianças e adolescentes. E não só isso. A gente percebe, eu percebi no estudo de campo, na observação participante, nas entrevistas, o quanto os efeitos da violência eles podem se manifestar, inclusive, na construção de ciclos de violência, onde essas crianças, né, onde esses meninos e meninas, mais uma vez, se tornam vítimas. Ou seja, esses grupos terapêuticos que eu dei os exemplos, né? A gente tem muitos exemplos de histórias assim, que eles foram envolvidos numa gama, muitas, assim, a gente tem casos gravíssimos lá, que a criança ou adolescente não tem um diagnóstico, vamos dizer assim, e aí ele já sofreu tantas formas de violência que hoje em dia ele se encontra num funcionamento muito adoecido e entra num novo ciclo de violência. Eu vou falar mais à frente quando eu trouxer alguns relatos de casos que a gente deixa bem claro o quanto uma violência pode gerar outra, e aí entra num ciclo muito adoecido e que o CAPCI ele pode se colocar num papel muito importante na vida dessas crianças e adolescentes, tentando retirá-los do foco dessa violência através de promoção de saúde e ações intersetoriais. E para a gente entender o impacto da violência, é isso que eu já falei, né? É necessário a gente localizar a discussão num conjunto de problemas que envolvem saúde e contexto onde esse sujeito vive. E aí eu vou falar mais para frente também, quando eu trouxer os relatos de caso, para ficar mais claro. E destaca essa importância da intersetorialidade, né? Aqui a gente entende que o CAPCI ele funciona com duplo mandato. O que é isso? A gente vai funcionar com mandato clínico e gestor. Esses casos que chegam, né, a gente vai atuar clinicamente, né, a forma terapêutica, o que a violência fez com aquela criança e adolescente, que agravos aquela violência gerou. Esse é um papel do CAPCI, dentro do seu mandato clínico, e dentro do seu mandato gestor, ele vai ser o ordenador dessa rede infanto-juvenil, dessa intersetorialidade. Ele vai ordenar, junto com os outros serviços, caminhos possíveis para essa criança e adolescente, novas formas de lidar com a vida, novas formas de viver, retirando eles desses cenários de violência, que aí eu também vou falar mais um pouquinho quando eu der exemplo desses casos. E, mais uma vez, retirando de categorias diagnósticas, entendendo que também o CAPCI também vai atender situações de vulnerabilidade, violência, que geram agravamento na saúde mental. Pode passar. Aqui é só uma parte também na minha pesquisa de mestrado, eu fiz um levantamento de publicações que mencionavam especificamente que violência também era caso para CAPCI. Por que eu sempre falo isso, gente? É porque eu já participei de muitas conversas e trocas onde falam isso, né? Caso para cá é caso para cá. Isso me angustia, né? Essa ideia de que é caso para quê, para onde. Então, assim, violência é caso para CAPCI, isso é uma afirmativa, tem publicações, né? Aí são alguns exemplos de publicações que falam sobre isso, que a equipe de um CAPCI, quando vai definir a inclusão de novos jovens no serviço, a gente tem que avaliar a situação de vulnerabilidade, que eles são expostos independente do diagnóstico clínico. Então, isso é só um levantamento para a gente ver que existem publicações que mencionam o CAPCI, os CAPs, como local para esses casos. Pode passar. E aqui eu vou trazer um pouquinho do estudo de campo especificamente para a gente poder também dar um contorno aí para a gente abrir um debate. Estou tentando correr, gente, para a gente, né, depois debater, que é o mais importante hoje.
Eu fiz levantamentos em 2017, 18, 19 e 20 sobre os casos de violência. Como é que foi feito? Na primeira coluna tem o total de casos que estavam inseridos em atendimento total. E na segunda coluna, desses casos, quais casos possuíam dentro do diagnóstico situacional alguma forma de violência sofrida. E aí a gente percebe que desde 2017, que foi quando a equipe percebeu que aumentou a chegada desses casos, que a gente mantém uma média de 30% dos nossos casos inseridos sofrem ou sofreram alguma forma de violência. Isso é um número muito relevante, né? Isso eu estou falando dos casos totais. Lá no CAPCI, a maioria das categorias diagnósticas são autismo, deficiência intelectual, transtornos do comportamento, enfim. E dentro desses casos, também aqueles que não têm um diagnóstico, lógico, o que foi usado para essa pesquisa foram 101 casos, né, que foi o último levantamento que eu fiz em 2020 para iniciar a pesquisa de mestrado. Então, a gente tinha 364 casos inseridos em atendimento contínuo, intensivo, semi-intensivo ou não intensivo, e desses 364 casos, 101 apresentavam alguma forma de violência dentro do diagnóstico situacional, que eu considero um número bastante relevante. Hoje, né, que a gente já passou um ano, hoje a gente já está com 420 alguma coisa casos inseridos, então aumentou bastante a nossa demanda durante a pandemia e, consequentemente, né, também aumentaram os casos de violência. Pode passar. E aqui, só para a gente também, só para dar uma estimulada aí quando a gente for abrir para o debate, esses foram alguns levantamentos, né, o levantamento sociodemográfico, a partir desses 101 casos, né, eu fiz várias categorias, assim, várias tabelas de análise para levantamento sociodemográfico desses 101 casos. E aí a gente pôde perceber que a negligência é a forma de violência mais comum entre os meninos nesse CAPCI, que a violência autoinfligida, né, os casos de automutilação, enfim, é a forma de violência mais comum entre as meninas, e também foi identificado que, na maioria das vezes, por vezes, essa forma de violência ela é decorrente de uma violência anteriormente sofrida. Então, aquela pessoa ela vem sofrendo violência psicológica, física, e aí acaba culminando nessa violência autoinfligida, que é quando chega no CAPCI, né, a gente tem casos lá de automutilações gravíssimas, assim, de precisar de sutura, enfim, situações muito graves. A violência sexual ela permanece indicando pessoas do sexo feminino como público-alvo. A gente tem um número de violência sexual com meninas muito maiores em relação... A gente só tem um caso lá de menino que sofreu a violência sexual, dentro desses 101. 59% dos casos apresentam mais de uma forma de violência no diagnóstico, ou seja, a violência ela vem acompanhada de outras, o que corrobora com o estudo, né, teórico que eu falei lá na frente, assim, lá no início. A gente tem esse caso que eu queria falar, assim, a gente tem um caso de tentativa de homicídio, ou o adolescente tentou matar o próprio pai, mas quando a gente foi, e tentou mesmo, assim, né, tentou, quase conseguiu, e quando a gente foi olhar melhor essa história, a gente viu que o próprio agressor era violento com ele, depois de ele enfrentar sucessivas formas de violência intrafamiliar, foi quando chegou a esse ato. Então, também corroborando com a pesquisa teórica, onde, por vezes, o adolescente, ele vivendo num ciclo de violência, ele também pode se tornar um agressor, e aí agora ele também se torna vítima dessa situação onde ele está, né, como tentativa de homicídio, que ele foi, enfim, né, vários desdobramentos com essa denúncia. 23,9% dos meninos inseridos no CAPCI, daquele número 364, apresentam vivências de violência, enquanto 35,6% das meninas apresentam essas vivências. Então, mais uma vez, a gente vê que as meninas são as mais vulneráveis nesse contexto de violência, né, que aí abre leque, né? É isso, falar de violência é difícil porque a gente vai abrindo vários leques, assim, de discussão, né? Estou tentando fazer um apanhado geral aqui hoje. E foi identificado também que desses 101 casos, as meninas sofrem múltiplas formas de violência numa proporção maior do que os meninos. Pode passar. Um dado muito importante, que eu também é mais um braço do debate que eu queria trazer hoje. Nesse levantamento sociodemográfico, a gente não encontrou informações sobre raça. Eu achei importante trazer isso aqui, porque a raça ela precisa ser autodeclarada, né? E a gente não encontrou
com todas as formas de pesquisa, a gente não encontrou esse levantamento sobre raça. E eu acho que é um ponto importante também a gente trazer aqui para o debate o que os CAPCI podem fazer. Lá a gente já alterou isso, assim que a gente percebeu que não tinha esse levantamento, a gente já colocou na ficha de acolhimento inicial a raça autodeclarada. Então, a partir do ano passado, a gente já tem esses dados, mas quando eu iniciei a pesquisa, a gente não tinha esses dados, o que é importante a gente refletir. 40% desses casos não se enquadram em categorias diagnósticas, que foi o que eu falei lá no início, indicando que 40% desses casos, desculpa, eles não têm nenhum diagnóstico de autismo, de deficiência intelectual, não tem. Eles estão lá por conta dos desdobramentos da vivência de violência. Então, indico o CAPCI como local para atendimento dessas crianças e adolescentes, né, decorrente de vulnerabilidades, incluindo a violência. Outro dado que também é mais um braço para a gente pensar, que é 22% desses casos estão dentro do diagnóstico de autismo, né, que é um dado assim, 40% não tem diagnóstico, 22% autista, e o restante da porcentagem está distribuído em outras categorias diagnósticas diversas. E 22% é um número significativo de autistas, o que também leva a gente a pensar que para a gente identificar a violência num autista, que muitas vezes tem ausência da comunicação verbal, né, da comunicação expressiva, até mesmo da comunicação não verbal, a gente só consegue ver e enxergar a violência nesses casos quando já está num estado muito mais grave, seja violência física, vulnerabilidade. Então também é mais um desdobramento aí para a gente pensar. E aí a chegada desses casos, 23% desses 101 casos, eles chegaram por demanda espontânea. A maioria dos casos, eu achei isso muito interessante na hora de fazer o levantamento, porque isso indica que esse serviço, onde eu atuo, ele está com uma boa visibilidade no território, né, e que a população já referencia o CAPCI como local de atendimento para crianças e adolescentes que necessitam de cuidados em saúde mental. 16% foram encaminhados pela escola, 11% pelo conselho, 8% pela estratégia de saúde da família, e a outra porcentagem foi distribuída por outros locais. Pode passar, Priscila. As entrevistas, né? Eu fiz entrevistas com membros do Conselho Tutelar, da Atenção Básica, da Educação, da Justiça, do CAPCI, e do ambulatório, né? A gente tem um ambulatório lá no município só para casos de violência sexual. E aí eu fiz essas entrevistas. Dentro das entrevistas, eu dividi em 3 eixos temáticos, que é violência e intersetorialidade, violência e saúde mental da criança e do adolescente, e violência em pandemia. Essas foram as categorias diagnósticas, né? Os entrevistados trouxeram como eles fazem o acompanhamento e acolhimento dessas crianças e adolescentes, as dificuldades e impasses do trabalho intersetorial. Isso é importante a gente falar, que isso vai variar de acordo com o território, né, a possibilidade de cada território, mas lá falaram muito sobre as barreiras estruturais, as barreiras de recursos humanos. É um município extremamente populoso, a gente tem quase 500 mil habitantes para um CAPCI, então, assim, não tem braço para atender a demanda, a população, e isso é algo que apareceu em todas as entrevistas. Como estratégia de melhora, todos pontuaram a educação permanente como uma estratégia, todos veem o CAPCI como parceiro nesses casos, todos mencionaram, e aí, mais uma vez, falaram sobre os desafios no acompanhamento da demanda e os obstáculos e desafios durante a pandemia, que aí eu vou falar mais um pouquinho depois de um debate. Pode passar, Pri. Resultados parciais, para a gente pensar. O CAPCI está inserido na rede de atendimento desses casos, porém ainda tem fragilidades e lacunas na intersetorialidade. Dentro da pesquisa, eu trouxe relato de casos representativos, né? São casos onde crianças ou adolescentes chegaram no CAPCI com vivências variadas de violência, e a partir do encontro com o CAPCI e parcerias que a gente fez na rede com cultura, lazer, trabalho, geração de renda, o cuidado em saúde mental, quando a gente conseguiu juntar tudo isso, eles encontraram novas formas de viver, novas formas de lidar com a vida, ou seja, indicando que o CAPCI pode ser um local promotor de vida, promotor de saúde, que chegando lá, a gente pode tirar essa criança, esse adolescente do foco da violência, e a gente sempre fala lá no CAPCI, né, encaminhar ele para a vida. A gente não vai encaminhar para nenhum dispositivo, a gente vai encaminhar ele para a vida vivida, né, a vida do dia a dia.
O CAPSI como promotor de saúde em meio à pandemia. Pandemia, escola fechou, muitos serviços fecharam, e essas crianças e adolescentes viram só o CAPSI como local de endereçamento, tanto que os nossos casos aumentaram muito. Educação permanente como um valioso recurso. Durante a pandemia, esse CAPSI, a gente fez um levantamento de todos esses casos de violência para a busca ativa, porque esses casos ficaram invisíveis por muito tempo, então a gente ligava em casa, buscava para ver como estava, e a pandemia como desafio. Pode passar. Pontos para o debate, né? Para a gente abrir aqui um pouquinho e falar todo mundo junto. Que o CAPSI ele tem que compor um dispositivo estratégico para conduzir ações de promoção de saúde para os casos que se apresentam graves, não só pelo diagnóstico clínico, mas também nessa relação violência e saúde mental, como protagonista dessa construção de rede. O CAPSI como local promotor de vida, conforme eu acabei de falar, né, tirando essas crianças e adolescentes do foco da violência, e necessidade urgente da gente incluir esse tema nos grandes debates sobre saúde mental e atenção psicossocial, para a gente conseguir elaborar políticas públicas efetivas e refletir sobre essas ações em relação ao sofrimento psíquico causado pela violência. Por que eu estou dizendo isso? Até durante as entrevistas, por exemplo, a fala da profissional da atenção básica, ela disse que muitas das ações sobre violência eram voltadas para o público adulto, o público infanto-juvenil, ele fica esquecido nos grandes debates, nas grandes ações territoriais. Então, a gente precisa incluir a criança e o adolescente, ela vai sofrer em relação, né, às repercussões da violência, assim como o adulto. Então, a urgência da gente incluir a infância e a adolescência, o tema da saúde mental e da violência nos grandes debates, para a gente refletir novos meios. A escola também, por exemplo, a profissional da escola mencionando que durante a pandemia esses casos sumiram. Eles simplesmente sumiram, não chegaram mais na escola. A escola estava fechada, então a escola vai retomar. E aí, o que faz com esses casos? Cadê? Será que vão voltar? Como é que estão agora? Isso também não está incluso nos grandes debates, e a gente tem que pensar junto sobre isso. E a proposta desse CAPSI, onde foi feito campo, que a gente fez isso, né? A gente pegou todos esses casos, fez busca ativa, então todos eles que estavam invisíveis nos outros locais, como atenção básica, escola, no CAPSI a gente conseguiu dar essa visibilidade e construir desdobramentos. Pode passar. Foi, gente. Corri pra caramba para a gente conseguir debater e disseminar, porque eu acho que é mais importante, né, hoje aqui a proposta é essa, mais que eu apresentar esses dados preliminares, é a gente construir junto uma conversa. Obrigado, Camille. Então, Camille fez a primeira apresentação, passo a palavra para a Daniela, não sei se a Daniela quer contar, ou Juliana, houve algum combinado nesse sentido? Daniela e Juliana falariam, a gente tinha combinado, e abrir depois para o debate. Olha, boa tarde a todos. Estou muito contente com essa roda, bonita, linda, todo mundo aqui investindo também, né? Esse tempo e esse tema tão valioso, ainda mais no contexto atual, para o contexto atual, né? Acho que a Camille traz um elemento importante, que é o panorama e o contexto que a gente está vivendo, como receber essas crianças de volta, né? Como que elas voltam para a escola, como que a gente retoma um trabalho intersetorial, apesar de todas as limitações no último ano de 2020 e 2021. Então, o que eu teria, assim, a trazer no sentido de estimular o debate é que a gente possa também, além de transmitir essa informação que a Camille conseguiu condensar, né, produzir um conhecimento sobre esse tema, então, além de compartilhar a experiência da Camille e da formalização também desse conhecimento, a gente poder disseminar essa ideia de uma forma mais compartilhada possível, ouvindo como que esse tema esbarra a prática de cada um que está aqui, como pensar novas estratégias de enfrentamento desse problema, como produzir intersetorialidade a partir da evidência
desses casos na medida que eles voltam a aparecer. Então, a gente está falando de um tempo de pandemia, de invisibilidade desse problema em função do isolamento e do distanciamento, mas é um problema que já existia, né? E que agora ele vai retornar com uma intensidade que a gente ainda não pode calcular, né? Mas que a gente tem que estar, de uma certa forma, divertido e preparado para discutir e acolher essas situações. Eu acho que o que é mais valioso da investigação que a Camille produziu e do que ela está trazendo como uma contribuição é justamente pensar que os serviços da atenção psicossocial devem se apropriar dessa discussão com uma certa urgência e, digamos, até como uma das pautas prioritárias, né? Porque falar da violência, falar de muitos elementos que envolvem a saúde mental de criança e adolescente, né? Então, a gente está falando das condições que elas vivem, do sofrimento social, da pandemia ou das vulnerabilidades de um determinado território, né? Da pobreza, a inequidade está colocada aí de ponta a ponta, né? Então, a gente precisa, de fato, se apropriar dessa discussão, não só em relação às crianças do CAPSI, né, como a Camille falou, que já estão ali num certo acompanhamento em função de diagnósticos psicopatológicos, de fenômenos outros, mas que também podem estar atravessados por vivências de violência e vulnerabilidade social. Então, a ideia é a gente poder ampliar esse problema e se apropriar principalmente nesse contexto. Bom, é isso. Eu acho que é uma etapa de disseminar e de compartilhar essas informações e ouvir também aqui na roda como cada um tem se deparado, ou refletido, ou pensado, né, na sua prática, todos esses elementos que a Camille pontuou. E vamos conversando. Obrigado, Daniela. Então, pessoal, a gente, né, podemos iniciar aqui, quem quiser fazer comentários, ou utilizar o recurso de levantar a mão, ou pode colocar o nome no bate-papo. A Juliana, Leandro, iria falar também. Sim, então. E aí, não sei se a Juliana quer comentar agora, ou se a gente passa, a gente tem o Luiz Eduardo já querendo comentar. Posso sim, Leandro. Agradecer muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez na Frente Mira de CAPS, a esse convite que foi feito por Camille e Daniela. Fiquei muito entusiasmada de ver essa oportunidade, ainda atrelada com o processo da pesquisa, né, comunicando parte aí do seu produto e já provocando, contribuindo para um debate aí de multiplicação, também de troca de experiências. Então, fiquei muito feliz porque também pude contribuir com a Camille na banca de qualificação e vou estar com ela também no momento da defesa. Então, assim, gostei muito da proposta e do convite e da felicidade de poder estar aqui hoje, então, presente, foi oportuno para mim. Vou fazer uso, então, Leandro, dessa pré-inscrição, né, antes aí dessas pessoas que já querem reagir ao trabalho da Camille. Vou tentar ser breve, mas o que eu acho que tem de força, né, no trabalho da Camille falar desse cuidado, desse dispositivo tão necessário, a partir aí dessa chave de análise que é a violência, né? Porque todas as questões de saúde mental que já dizem respeito a essa trajetória de construção da atenção psicossocial e de se pensar esses dispositivos fazem parte, né? Mas trazer também esse elemento da violência que chega ao CAPSI como chega aos espaços da sociedade brasileira, os espaços institucionais, essa marca tão nossa, né, das relações de violência, e aí, então, considerar que essa violência ela é estrutural, ela é sistêmica, ela é simbólica, ela é subjetiva e vai atingir também crianças e adolescentes porque são inseridas em contextos. E num contexto que está muito abalado aí pela pandemia mesmo, né? Por todo esse impacto. Então, tudo que a gente já conhece como
uma marca da sociedade brasileira, né? Nós somos forjados aí na história da formação social do Brasil, a gente sempre vai conviver com as marcas da violência, e aí isso vem sendo desenvolvido ao longo da nossa história, a pensar tanto o nosso ambiente, o nosso contexto, essas situações maiores, quanto essas situações mais específicas. O que eu estou querendo dizer é que a pandemia vai colocar uma lente, né, sobre qualquer manifestação, qualquer problema, qualquer expressão da nossa realidade social, né? Então, a violência é uma coisa que aparece muito, muito fortemente, então fica oportuno também que o seu trabalho venha problematizar essas questões no momento em que a gente vê isso de maneira também mais exacerbada, né? Como é que esses casos vão chegar? Como é que é o sofrimento psíquico provocado pela violência? Porque se a gente está numa crise generalizada, num superlativo da crise aí, os mecanismos de produção de diferentes formas de manifestação da violência ficam bastante incidentes também. Então, você traz muito a questão das determinações sociais, né? Isso percorre o seu trabalho e você afirmando demandas e fazendo uma demanda, o reconhecimento de uma demanda muito articulada com conjuntura, com situações, né? Então, a situação da violência, como a família pode ser produzida na família, tanto é que com a interrupção das aulas, né, isso é um dado que se aumenta, mas que também não se restringe só à família. Então, né, tem localização, você discute um pouco a realidade de território. Então, o potencial, para mim, o que eu vejo de uma grande contribuição é de poder pensar um ordenador, né, de demandas também, o campo da saúde mental, pensando cuidados, muito a partir de uma clínica ampliada, né, muito a partir do entendimento de saúde ampliado, de uma clínica ampliada, de um esforço para a construção aí de articulações, parcerias, de cuidados assistenciais que exigem um diálogo inter, né, e intersetorial. Acho que é uma necessidade da gente discutir muito o intersetorial, seu trabalho vai revelando muito isso. E eu tenho estudado recentemente sobre intersetorialidade e vendo normativas, eu pude observar que as primeiras políticas que vão começar a trazer sentido de integração, de maior troca, não exatamente intersetorialidade, já posterior aí à Constituição de 88, que já traz um pouco a possibilidade de pensar políticas com esse desenho mais intersetorial. E aí a saúde, ela é um, né, vamos dizer assim, uma pioneira aí um pouco, né, em apontar por esses caminhos, mas são os documentos da assistência social já nos anos 2000 que vão falar muito de intersetorialidade. O que eu quero dizer é que essas políticas de proteção social, muitas vezes, elas falam dessa ação intersetorial mais integrada, desenvolvimento urbano e tal, e as outras políticas nem tanto. Então, a gente tenta, a partir dessa questão de vulnerabilidade, das prioridades, pensar cuidado intersetorial, mas funcionamento mais geral da relação aí de campos de políticas públicas e políticas sociais, nem tanto. Então, muitos mecanismos produtores de uma violência, de acirramento de violência na cidade, nos territórios, e como é que isso atinge também crianças e adolescentes que crescem, né, em determinado território. Então, assim, estou trazendo esses elementos para dizer que eu acho muito bacana trazer o debate das determinações sociais também, especialmente para um contexto de aprofundamento da nossa crise sanitária, social, econômica, enfim, nesse sentido bastante ampliado, e pensar essa intersetorialidade sabendo que a gente tenta organizar fluxos de cuidado, mas a gente tem uma contramão aí muito difícil. E aí, provocando junto com Camille, estou comentando um pouco de como é que eu acompanhei o trabalho, né, as categorias analíticas que você apresenta aqui hoje, Camille, que não estava tão lá, né, definido, intersetorialidade, saúde mental, pandemia, esses eixos, né, ficaram muito fortes aí no seu trabalho. E eu acho que junto com você, gostaria de tentar ouvir também de quem tiver desejo de falar de inserções em outros lugares que pensem, né, como é que foi
nessas situações e na pandemia, a ausência de escola, esses serviços que tentaram produzir cuidado também para situações de violência, que a gente não tem uma resposta muito articulada para essa questão no Brasil hoje, né? E a gente tem visto o agravamento. Então, um pouco assim, tentando que eu vejo que perpassam o seu trabalho e a potência do que você tenta articular, e convidando aí para a gente ouvir outras experiências ou quem queira comentar. No mais, eu agradeço novamente poder estar aqui, falar um pouquinho, e já vai me ajudar a pensar muito mais para os nossos momentos assim também em mergulho de banca. Camille, obrigada, viu? Tá tudo. Obrigado, Juliana. Pois é, pessoal, vai destacando a importância desse tema. A gente já tem 2 pessoas inscritas para falar aqui com a gente. Então, primeiro, Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. Bom, boa noite, pessoal. Eu quero dar um rápido depoimento. Queria falar sobre a realidade que acontece na Maré. Eu moro no Complexo da Maré. E eu acredito que acontece em muitas outras comunidades também. Quando a gente passa assim, à tarde, à noitinha, a gente vê muitas crianças no meio da rua jogando futebol. Tipo assim, não tem nada para fazer. Eu estou meio desocupado, não tenho nada para fazer. Aí ficam o tempo todo na rua, né? Soltando pipa, andando de bicicleta, como se a melhor coisa que fazer é ficar na rua o tempo todo, né? E aprendendo, sei lá o quê, essas malandragens da vida, né? E outra coisa, muitas vezes elas acham assim, estudo, e estudo é uma coisa chata, estudar é chato, ficar lendo livro, ficar parado, chato, o professor cobra muito, o professor é muito rigoroso, brincar é mais divertido, ficar o dia todo na rua é divertido. Aí tem a questão da violência, né? Que às vezes elas para ter alguma coisa, ter um tênis, ter uma roupa bonita, elas apelam para a violência, né? Ou são vítimas da violência. E 2 coisas que a gente acha interessante é que as crianças acham esses traficantes que estão na rua uns heróis, né? Porque eles têm tudo, tem mulheres, tem carros, eles têm cordão de ouro, elas acham uns heróis, né? E muitas delas também gostam querem ser jogadores de futebol. Elas acham que ser jogador de futebol, ser o Neymar, ser o Ronaldinho, ser o Gabigol é a melhor coisa do mundo, não sei o quê. Muitas vezes elas não têm como ter um acolhimento, né? Ter um acolhimento. E falando rapidamente, na igreja que eu faço parte, tem um grupo chamado Embaixadores do Rei, Mensageiros do Rei, que visa resgatar essas crianças da rua, ensinar princípios para elas, né? Fazer um certo acolhimento. Porque realmente elas sentem uma atração de ficar o tempo todo na rua e só aprende certas bobagens, né? Certas coisas não vão transformá-la em grandes cidadãos, né? Só isso que eu queria falar. Obrigado, Luiz Eduardo. Acho que é super importante isso que você fala, né? Que você traz aí da importância do CAPCI para trabalhar com essas situações de muita vulnerabilidade, com a ausência da escola, com a exclusão social, né, e com a importância de que essas crianças e adolescentes possam ter referências de vida no seu território, referências para a construção da sua vida, do seu cotidiano. Obrigado. Eu vou passar para a Betânia. Oi, gente, boa noite. Eu trabalho em Carmo, sou assistente social, trabalho num serviço de atenção à infância e juventude. Aqui não temos CAPSI, e esse serviço ele foi criado em função de um termo de ajustamento de conduta, né, em função do fechamento do Hospital Teixeira Brandão. Foi feito, na época, um levantamento, né, para ver se a gente conseguiria transformar o serviço num CAPSI, mas a gente não conseguiu se encaixar, assim, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas o serviço ele tem um formato... Peraí, filha, deixa a mamãe tá falando aqui, tá?
O serviço tem um formato com uma equipe multidisciplinar, né? Não é ambulatorial, a gente trabalha, não tem oficineiros, mas trabalhamos muito nesse sentido que a Camille trouxe, da clínica ampliada, né? E a demanda é muito em parceria com a escola. A maioria dos encaminhamentos, aqui também a nossa realidade, a maioria dos encaminhamentos se refere a questões de violência, a questões mesmo de vulnerabilidade, muitos casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, pelo próprio Ministério Público, e a gente trabalha muito em parceria também com o CREAS, né? No início, a gente até trabalhava com as medidas socioeducativas, já que não tinha ainda um CREAS instalado, então o serviço fazia uma articulação toda com a rede e também no sentido de também estar levando conhecimento, promovendo encontros, e isso acabou se perdendo, né? Com a pandemia, muitos dos casos, né, a gente, ano passado, praticamente não atendeu, e aí a gente fez uma triagem, um levantamento esse ano para ver de fato, né, o que a gente teria, e com a mudança de governo, a equipe foi praticamente reduzida a 2 profissionais, e agora me veio, assim, pensando no que Camille trouxe, né, da questão do diagnóstico, fez muito sentido para mim o que ela está trazendo, e eu quero compartilhar aqui, assim, que eu estou muito na angústia nesse trabalho, muito sozinha, né, a gente tinha uma equipe muito potente. E aí a equipe tem lutado muito para que os outros profissionais que eram de outras formações, são 6 profissionais, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, cada um na sua especialidade, né, restando agora só uma assistente social e uma psicóloga. E aí, com essa questão do diagnóstico, me veio o reforço, né, que agora a proposta é que vá um médico para lá. Isso me preocupa muito, né? De que forma agora o serviço vai se formatar se a gente não vai estar focado na questão ambulatorial e focado no diagnóstico e perder um pouco da proposta do serviço, da clínica ampliada, né? Então, estou muito preocupada, porque não foi discutido com a equipe, nem a entrada desse médico, se ele vai participar das reuniões de equipe, que formato. Então, acho que a pesquisa da Camille vem reforçar, assim, a importância, né, desse olhar ampliado sobre as questões sociais, sobre o território, sobre as questões, de fato, o que nos chega, né, e o que demanda a nossa atenção, o que vem de cima, né, de forma horizontal ou vertical, e de que forma a gente precisa se reorganizar para estar atendendo, de fato, a demanda que nos chega, né? Será que é mesmo uma atenção centrada no médico, né? Ou nessa equipe multi que precisa desse olhar mais ampliado sobre uma demanda tão complexa e tão vulnerável? Obrigado, Camille, pelas questões que você levantou. Eu já anotei e repassei tudo para a equipe, porque eu acho importante a gente reproduzir conhecimento, reproduzir, de fato, o que está na base aí da discussão e das possibilidades de intervenção. Obrigado, Betânia. A Isabel está dizendo que é bem lembrado, que é preciso ressaltar a proposta e mantê-la. A Janine disse que tem um artigo conhecido no campo do serviço social que se chama Quando o Camburão Chega Antes do SAMU. Texto da professora Tânia Damer, que conversa muito bem com esse tema. E a Cristina Ventura, que precisou sair, parabenizou a Camille e disse que o tema é um debate muito importante e que ela disse para você, Camille, seguir adiante com o seu trabalho na atenção psicossocial. Agora a gente tem inscrito, além de outras pessoas também que te elogiaram, Camille, a Evelyn. Boa noite, gente. Eu conheço poucas pessoas aqui, só o Leandro e a Ana, e do CAPSI, né? Eu sou estagiária do CAPSI há 2 anos. E eu queria compartilhar um pouquinho da minha experiência na atenção básica, assim, porque eu achei muito interessante que na pesquisa da Camille, poucas crianças vinham encaminhadas pela atenção primária, né, pela estratégia de saúde. E eu estive por 2 anos ali na Clínica da Família Zida Arnes, no Complexo do Alemão. E foi uma experiência muito rica, assim. Na semana da morte da Ágata, foi uma semana em que nós fizemos uma visita numa escola do território e a gente ouviu um desespero, assim, da professora. E aí as professoras super angustiadas, reclamando que as crianças estavam muito agitadas e que estava sendo impossível dar aula naquela semana. E aí a diretora, ela chega e pede socorro, a gente precisa que vocês façam alguma coisa. Naquele momento, aquela clínica não tinha NASF. Hoje em dia, graças a Deus, tem.
Mas por muito tempo não teve NASF ali. Então, o matriciamento da clínica era feito pelo CAPS. E o que aconteceu foi que a clínica não tinha como lidar naquele momento. E aí, depois, numa reunião com os residentes internos de medicina, surgiu a ideia de um evento que nós poderíamos fazer. Então, surgiu Saúde pela Paz. Foi um evento que nós fizemos para as crianças e para os adolescentes do território. E aí, toda a equipe se juntou, assim. Nós fizemos um bazar enorme para arrecadar dinheiro. E teve pula-pula, cachorro-quente e coisas de criança. No pátio da clínica da família, assim, as crianças ficaram pintando horrores, assim, durante o dia inteiro. Nós tivemos a apresentação das crianças do balé do alemão para as outras crianças do alemão. Nós tivemos o René, né, lá do Voz das Comunidades, ele veio trazer a história deles para as crianças, como que o Voz surgiu, que países que ele frequentou, como o Luiz trouxe, né, esse outro lugar de referência, assim, né, de dentro da favela. E foi um espaço muito potente, assim, e eu acho que uma das coisas que é mais difícil nesse serviço, né, é essa construção da rede na atenção primária. Pelo menos na atenção primária eu senti muito essa dificuldade, assim, dessa construção de rede, assim, porque realmente é só para comentar, assim, que eu me identifiquei um pouco com a fala da Betânia, que até os próprios médicos traziam isso, assim, como que a coisa se tornava extremamente medicalizante e o serviço de território se perdia. E aí eu queria perguntar um pouquinho, assim, para a Camille, eu queria compartilhar essa experiência, que eu acho que foi muito potente, assim, e transformou muito, assim, a relação com a comunidade, e foi um espaço de abertura das crianças na clínica, que as crianças na clínica iam para se consultar, para muitas vezes as mães conseguirem o Bolsa Família, né, e aquele foi um outro lugar, foi um lugar de cuidado, realmente, assim, das crianças. E aí eu queria perguntar um pouquinho para a Camille como que são esses grupos, assim, não sei se ela pode comentar agora ou depois, esses grupos terapêuticos que eles fazem com as crianças, tanto do abuso de drogas, né, tanto que estão em abuso de drogas, quanto as que têm automutilação, assim. Eu fiquei curiosa, assim, para conhecer. É só isso. Obrigado, Evelyn. É isso aí, recursos territoriais, né, que a gente possa trabalhar. Camille, quer comentar agora, Camille? É muito interessante que a Evelyn e a Betânia, né, que todos foram trazendo, assim, mas queria comentar também a fala da Betânia e da Evelyn, por fim. Essa questão, Evelyn, é isso que é importante a gente pontuar, né, a diferença de cada território. No território onde foi feita a pesquisa, esse ano vai ser implementado um NASF. Até então, o NASF só tem uma profissional. Então, ainda está sendo implementado o NASF. Até ano passado a gente não tinha. E no ano passado iniciou o matriciamento, até ano retrasado a gente não tinha. Então, talvez, né, esse seja um dos motivos do baixo número de encaminhamentos da atenção básica. É algo que ainda está sendo construído nesse território. A gente sabe que outros territórios estão muito à frente, né, em relação ao território que foi feita a pesquisa. E isso é um dado importantíssimo que a gente vê o quanto a atenção básica pode, né, ser um grande, pode não, é um grande parceiro nesses casos também, porque o acesso está lá dentro da comunidade, está lá perto, né, está lá junto, coisa que às vezes o CAPS não tem tanto acesso assim. Achei muito legal a sua experiência, mas é importante isso, né, da gente diferenciar os territórios. A gente sabe que por isso que a ideia de disseminar o debate para a gente ouvir outras falas, para não ficar tão limitada, porque a gente sabe que de cada território muda também a realidade da gestão local, política, enfim, tudo isso interfere diretamente no nosso trabalho. Um valioso recurso que a gente foi vendo, assim, falando um pouco para a Betânia, também tentando fazer um compilado das duas falas, foi a educação permanente e saúde, assim. Lá no CAPS a gente faz todo mês com temas variados e isso vai ajudando a equipe a se apropriar, onde o médico também participa. Então, a gente fala de questões onde variadas, o tema da violência já entrou, lógico, né, nessa educação permanente, e os outros dispositivos entrevistados também mencionaram que fazem isso com as suas equipes, então isso vai conseguindo um pouco falar sobre o tema da violência, quando esse assunto é abordado, e retirando um pouco dessa relação biologizante, sabe, tudo tem que medicar, tudo que tem para o médico, a gente consegue expandir um pouco essa visão através da educação permanente em saúde, que seria a estratégia que a maioria das equipes se lançam para conseguir
incluir esse tema dentro dos seus debates, assim, dentro dos seus processos de trabalho. Eu percebo que até o CAPC, onde eu trabalho, a gente melhorou muito nos processos de trabalho em relação a esses casos, depois que a gente foi estudando junto sobre o tema, entendeu? E as outras equipes também mencionaram isso, que eu achei interessante durante as entrevistas. Você perguntou um pouquinho dos grupos, né? Como é que os grupos funcionam. Então, a gente começou com 2, como eu falei, né? Agora a gente já está incluindo os 2, a gente já está com 8 grupos assim. A gente diz grupos terapêuticos específicos, porque CAPC, né, atende crianças e adolescentes, então a gente atende desde o autista pequenininho lá até o usuário de droga, que vai ter 17 anos, então a gente separa assim em grupos. E a gente até antes da pandemia, a gente também tem que fazer essa diferenciação, porque não tem como a gente falar de pesquisa em saúde em 2020 sem falar de pandemia, né? Assim, tiveram interferências muito, muito importantes. A pandemia revelou vulnerabilidades que a gente já sabia que existia, como pobreza, exclusão digital, as pessoas morrendo de fome. Isso só escancarou, né? Tudo isso existia e a pandemia escancarou. Antes da pandemia, a gente tinha um projeto de oficina de cultura e rap, né? Onde 2 usuários que eles eram usuários do grupo de álcool e drogas, e aí eles cantavam, né, faziam os raps, e aí a gente colocou eles 2 como responsáveis dessa oficina de rap, né? Então, porque eu não sabia fazer rap, eu era a técnica de referência, então eles se tornaram, né, os condutores dos grupos de rap, que aí depois a gente começou como grupo de rap, e aí depois a gente expandiu para rap e cultura, porque aí tinham alguns que faziam desenho, poesia, enfim. Então, eles 2 ficaram como protagonistas desses grupos e foram convidando os outros adolescentes dos outros grupos também, incluindo esses grupos de automutilação, tentativa de suicídio. Então, a gente usava muito o recurso da cultura, do rap, oficina de desenho, mas sempre nessa linha, assim, da música, principalmente da música para eles, né, que é uma coisa que pega os adolescentes, assim. E o fato de serem usuários do próprio CAPC como responsáveis das oficinas, isso deu um empoderamento para eles e também ajudou a chamar os outros adolescentes, eles tiveram mais interesse em participar. Com a pandemia, e aí os grupos, eles funcionam com variadas temáticas, né? A gente traz propostas dinâmicas e conversas e rodas de conversa com esses adolescentes, eles funcionam muito bem, a gente consegue assim, fazer um trabalho muito legal, a gente tem a parceria com o município também em relação a atividades culturais e de lazer. Teve um episódio que a gente conseguiu a parceria de um fotógrafo profissional, né? As meninas de automutilação que estavam com a autoestima bem para baixo, a gente conseguiu a parceria de um fotógrafo profissional e a gente foi lá, uma das meninas do grupo maquiou todas, fez o cabelo de todas e a gente tirou foto e saiu no site da prefeitura. Então, assim, foi muito legal a proposta, sabe? Elas ganharam as fotos profissionais, né, desse fotógrafo que fez a parceria com a gente. Então, assim, a gente vai construindo, a gente faz a intersetorialidade a partir de cada caso, sabe? Não é algo dado. Vai sendo construindo a partir do que vai surgindo ali. A gente viu que aquelas meninas estavam com a autoestima baixa, a gente fez essa proposta, a gente viu que esses meninos viam na música um recurso assim, de fuga até, né, por conta do uso da droga e tal, e a gente utilizou isso. Então, não tem uma proposta dada, a gente vai construindo. Com a pandemia, isso ficou menor, né, porque para evitar as aglomerações, os grupos estão menores, com atendimentos mais espaçados, mas a gente continua mais ou menos com a mesma ideia de proposta, assim, são propostas variadas diante do que vai surgindo ali, do que eles vão trazendo. Na verdade, eles que constroem, sabe? A gente não traz. Hoje vamos fazer, sei lá, bijuteria. Não. Eles que vão construindo e a gente vai trazendo, né, os temas e as propostas a partir dos interesses dele. É essa ideia, né, da gente construir um projeto terapêutico junto. Acho que é isso, acho que respondi. Sim, e eu queria até comentar isso que você traz, né, Camila? Assim, isso que a gente fica estudando na teoria de protagonismo, valor à palavra do adolescente, construção de espaços de pertencimento, que você traz aí nos seus exemplos, né, em que eles podem. Por exemplo, quando você dá a ele o lugar de protagonista da oficina, daquele que vai ser o monitor da oficina, isso cria um espaço para ele poder se sentir pertencente, ele tem, a palavra dele passa a ter um valor naquele lugar, e ele tem um protagonismo. Isso é promoção de saúde mental, né? A gente tem outros CAPCs aqui na roda presentes,
talvez pudessem compartilhar também um pouco das experiências. Então, eu sou psicóloga e eu entrei no CAPS recentemente. Foi mais ou menos em fevereiro, eu acho. E assim, eu só queria compartilhar aqui minha angústia mesmo, porque eu estou ouvindo a Camille falando que é São João de Meriti, né, Camille, o CAPS onde você trabalha? Isso, São João é uma cidade de 400 mil habitantes, e eu fiquei pensando, uau, como é que eles dão conta, né? Porque aqui em Cabo Frio 472. Pois é. Aqui em Cabo Frio acho que são 230, mais ou menos, mil habitantes. E, assim, é enlouquecedor. E aí eu fico pensando o que fazer para dar conta. E na pandemia parece que isso aumentou muito, como você falou, né? Todo dia a gente faz, em média, uns 6, 7 acolhimentos. E a gente fica enlouquecido, porque assim, a cidade tem uma rede muito enfraquecida, o nosso ambulatório aqui não é um ambulatório potente, e a gente fica meio que de mãos atadas, assim, o que fazer, né? E a gente não está podendo fazer muitos grupos por causa da pandemia, e aí o serviço tem funcionado de um modelo um pouco ambulatorial, mas a gente tem tentado vencer isso, assim, só que muito difícil, e às vezes eu fico muito angustiada com tudo isso, sem saber muito bem por onde começar. E aí eu vi a sua experiência agora falando dos grupos, né, que vocês fazem em São João do Meriti, acho isso legal porque traz ideias também, né? Uhum. Pode falar, Camille. Posso falar? Sim. Essa angústia ela é compartilhada, né? Foi o que eu falei. Durante a pandemia, essas configurações todas precisaram ser alteradas. Então, foi o que eu falei também um pouco na apresentação inicial. No início da pandemia, esses casos meio que sumiram, né? Se perderam, não apareceram mais. E como estratégia também, a gente utilizou isso. A gente junto, em equipe mesmo, fez o levantamento desses casos e começou a fazer busca ativa. Ligar, não atendeu, era caso nessa perspectiva mais grave. A gente ia fazer visita domiciliar, né, respeitando todos os protocolos de biossegurança, lógico, e trazendo de volta essas pessoas para o CAPSI, entendeu? Foi uma maneira que a gente encontrou de diminuir um pouco nossa angústia e também de dar acesso para essas pessoas, porque aqueles primeiros meses da pandemia, né, sumiram, ficaram invisíveis esses casos. Agora a coisa está retomando um pouco, mas também não estamos fazendo grupos assim nessa ideia, né, de muita gente, estão reduzidos, estão espaçados. Está um pouco mais difícil esse acompanhamento, porque os CAPSI precisaram se reinventar, né? Durante a pandemia, tudo precisou ser modificado e isso provoca até uma sobrecarga emocional nos profissionais também, né? Muito intensa, porque a gente fica ali todo dia pensando como lidar com isso. E nos casos de violência, foi até uma das falas da profissional da educação, ela disse que a educação, os casos sumiram, não teve estratégia e não sabe como vai ser o retorno dessas crianças. O que ela falou, que até me marcou, foi que muitas crianças, isso na fala dela, sofrem a violência dentro de casa, onde o próprio agressor é o familiar. E aí, quando ela está na escola, ela fica pelo menos um pouco mais de tempo longe desse agressor. E durante a pandemia, ela está ali 24 horas por dia com aquele agressor. Isso também provoca uma angústia muito grande. Então, são várias coisas que... É um assunto que não acaba, né? É um debate assim, que a gente só fica pensando assim, como ir resolvendo uma coisa ali e outra coisa aqui. A escola é local que revela bastante a questão da violência doméstica, né? E isso tem feito falta, a presença da escola. Cássia? Eu sou Cássia, eu sou professora de dança, eu trabalho com dança especificamente. Queria fazer um mini relato de um processo de trabalho que eu fiz no GEAL, na UF, com crianças com transtornos diversos e deficiências também. Parece que essa escola tem alguma coisa, né, que precisa ser revista, essa educação quadradinha, formatada, que não dá contorno nem permite liberdade. Eu me lembro que eu trabalhava na parte da manhã e era um processo de dança mesmo. Ah, mas eu não sei dançar. E daqui a pouco eles vinham dizendo, eu estou dançando, porque corre, pula, levanta a perna, né? Então, algumas palavrinhas são fundamentais também para dar contorno nesse corpo.
E aí acabava o trabalho e eles dizendo, eu não quero... Tem escola agora, é muito chata, escola de tarde. Não, eu quero ficar aqui o dia inteiro, aqui que é legal. Então, acho que essa tríade, né, educação, criança, incluindo também os adolescentes, e a própria saúde mental, acho que tem que operar, né, como um ciclo, no sentido de apresentar novidades, não é? E o meu trabalho é a partir muito do conhecimento do seu corpo, né? Do de cada qual, para poder também estar bem nesse corpo coletivo. Eu fui uma criança criada na rua, há muito tempo atrás, né? A rua me dava um contorno. Será que a rua agora dá contorno? Vocês citaram alguns exemplos que não têm contorno porque a rua o dia inteiro, com exemplos diversos, diversificados, que não constroem, né? Que apenas entram no processo de destruição também. Então, eu fico pensando assim, como seria possível estar mais na escola, atendendo também esse professor que tem um número exagerado de crianças e que tem que dar conta, não é, de matérias, disso, daquilo, o que vai ser útil para essas crianças realmente? Então, acho que esse atendimento também ao profissional do ensino é bastante importante, né? Ouvi-lo, porque fica estressado, tem que dar conta para poder sair um pouco desse círculo vicioso da escola é chata, aí vai para a rua, tem muita coisa que não é legal, aí os pais também estão cansados, então... Mas era basicamente isso, a partir da acolhida, né, do corpo de cada um, para que esse corpo possa estar bem, melhor, mais organizado, mas não reprimido dentro de um coletivo. Obrigado, Cássia. Você me fez lembrar de uma coisa que eu escutei nessas inúmeras lives que a gente assistiu e tem assistido durante a pandemia, lá do pessoal de Niterói, de uma gestora lá de saúde, dizendo de que a pandemia revelou a importância do diretor da escola ser o melhor amigo do gestor da unidade de atenção primária mais próxima, ou responsável pelo seu território. A importância do cuidado para crianças e adolescentes se dá a partir, né, da escola. Isso fica muito claro para a gente cada vez mais. E eu também fui um menino criado na rua, né? Tive esse privilégio de crescer em Minas Gerais, no interior, e fui um menino criado na rua. E aí eu vejo que hoje, quando eu estou nas comunidades aqui no Rio de Janeiro, acho que às vezes eu reconheço um pouco daquele contorno que a rua aqui ainda, nesses lugares, ainda dá. Isso que o Luiz Eduardo falou lá no início, da busca da referência, da busca de pessoas que te deem algum lugar, algum espaço de pertencimento, coisas que em outras, né, situações, acho que isso, enfim, está em falta, talvez, não sei qual seria a melhor palavra. A gente tem duas pessoas ainda inscritas, Paulo Costa e Sueli Benante. Paulo. Oi, gente. Alô, boa noite, tudo bem? Eu acho que já me conhece, né? Eu sou Paulo, né? Paulo Costa, sou assistente social aqui do CAPS 3 de Mesquita. Eu achei interessante hoje esse debate. A educação, ela é vital na vida do sujeito, né? E quando se fala, né, da escola, né, criança na escola, eu tenho meus filhos, estou sentindo isso, estou passando por isso. Tenho 3 filhos na idade escolar, né, adolescente, e eu não vou generalizar, mas eu sinto muito a falta dessa interatividade do diretor da escola, dos professores, e eu sempre pensei, né, há muito embate do Cefes, né, o nosso conselho, e há uma resistência da educação em ter o assistente social na escola.
né? Ter uma atenção psicossocial dentro das escolas. Eu não quero minimizar o trabalho da orientação pedagógica. Eu digo isso porque eu já tive muitos embates na escola, enquanto pai e enquanto profissional de serviço social, na defesa de direito, né, dessas crianças. E eu acho que a escola ela trabalha muito com o conselho tutelar, faz aquele bate-bola com o conselho, no sentido até de culpabilização dos pais. Eu acho que não tem um trabalho aí primoroso, um trabalho com sensibilidade. É aquela coisa, a criança... O meu filho chegou uma vez e falou, pai, eu observei uma coleguinha na escola, ela fica sempre lá no canto, no recreio, ela sempre vai com casaco, cobrindo o braço. E teve uma vez que eu vi o braço dela todo cortado. A criança estava se automutilando, a escola estava omissa, tá? Como vocês falaram agora. Imagine isso agora em tempo de pandemia. Ainda não era o tempo de pandemia. Então, aí a escola ela tem uma visibilidade nessa situação, ela corre para o conselho. Já teve situações de um adolescente sair da escola para entrar dentro de um carro da guarda municipal porque ele estava fumando maconha dentro da escola, no pátio da escola. A diretora simplesmente chamou a guarda. Entendeu? Esse adolescente ele não foi escutado, essa orientação pedagógica ali junto com a direção, escutar esse adolescente. Eu sou até contra, tá, de colocar, remeter logo uma criança, um infante, logo para um CAPSI. Né? Logo para um CAPSI. Isso tem que ter muito cuidado nessas intervenções. Entendeu? Então, eu estava até tentando fazer um projeto com um colega, tempos passados, de ter uma equipe dentro da educação, dentro das escolas. O psicólogo, o assistente social, né, junto com a orientação pedagógica. Não é que a orientação pedagógica não funcione, mas nós estamos em época, né, que a desigualdade está cada vez mais exacerbada. As crianças estão sendo cada vez mais violentadas. E não tem um olhar muito apurado para isso. Vocês me desculpem, mas é a minha visão, entendeu? É o que eu acho. A educação ela tem que abrir mais, né, as portas para que outros saberes atuem junto com eles, se falando em saúde mental, tá, das crianças. É o que queria trazer aqui para a gente poder refletir, porque existe essa resistência do assistente social entrar na educação nessa vibe de uma atenção psicossocial. Obrigado, Paulo. Sueli. Olá, boa noite a todos. Parabéns, Camille. Fundamental e necessário esse seu trabalho. Eu só queria colocar uma experiência que a gente teve aqui no CAPS Infantil. Aqui não, hoje eu estou em São Paulo, porque eu estou cheio de blusa, aqui está 16 graus, gente, um frio danado. No CAPS Infantil de Macaé, né? A gente tem um grupo que funciona até hoje com 12 adolescentes, né? E a gente foi assistir um filme que eles escolheram, que era O Ódio que Você Semeia. Eu não sei se vocês já assistiram, foi uma escolha deles, e, para nossa surpresa, eu não sei, a gente já tinha se dado conta de algumas questões com relação à violência, né? Alguns relatos, mas que o racismo não aparecia como violência. O ir e vir não aparecia como violência. Né? Quando uma mãe fala, hoje eu não posso ir porque os traficantes fecharam, né? Mas tudo bem, isso nos assustou e isso foi um tema que a gente continuou debatendo com eles também, né? Mas isso eu acho que a gente tem que não banalizar
essa questão da violência. Só queria trazer esse relato. Parabéns, Camille. Obrigado, Sueli. Passar para a Daniela. Ouvindo os relatos, né, são muitas histórias e muitas experiências. Acho essa roda formidável, né, porque a possibilidade da gente produzir alternativas conjuntas, né, para um problema que não tem uma solução, né. Então a gente vai compartilhando como cada um incrementa as suas saídas. Quando a Camille traz esse disparador, né, e aí assim só para tentar compartilhar também o que eu estou ouvindo das trocas de experiências e do que vocês estão trazendo. E aí a Camille traz esse disparador, né? Qual é o papel do CAPSI? E quando ela diz os casos de violência são casos para a CAPSI, o que eu acho que a gente está entonando aqui como um argumento comum é que papel do CAPSI sensibilizar essas equipes, acolher essas crianças, acolher esses casos, mas trabalhar fora do CAPSI, ou seja, identificar, ter um lugar, né, o seu papel primordial é esse papel de identificar que recursos de território cada criança, cada adolescente, cada história traz e poder lançar a mão dessa lente, como disse a Juliana, né, da promoção da saúde como uma estratégia de cuidado. Então, como fazer, né, essa intersetorialidade para casos de crianças e adolescentes? Aonde? No território, né, menos até do que nos serviços, porque a gente, como começou dizendo, nunca vai dar conta de um município de 500 habitantes no contexto de sucateamento, né, de retrocessos. Então, como multiplicar essa lógica, esse modo de cuidado no território, a partir de um serviço de saúde mental de criança e adolescente. Então, onde fazer? No território, com os recursos territoriais, em alguns lugares vai ser na rua, quantas experiências bacanas aqui, né? Dança, uma atividade recreativa levantada por uma equipe da atenção básica em saúde, né? Filmes, enfim, como ocupar esses espaços. Na escola, a gente também faz um debate complexo sobre retomada das aulas presenciais agora, né? Até que ponto é proteção social, até que ponto também traz riscos, enfim, no contexto pandêmico, mas a escola pode ser esse adulto que ouve, né, que começou a ter notícia de uma família, que começou a voltar para a escola, isso que estava invisível e começou a aparecer. Então, qual o trabalho também na escola como esse local estratégico para montar, implementar recursos territoriais. Então, acho que é isso, né? Onde é o território, onde o CAPSI pode operar esse papel importante, a partir dos recursos de território, qual a estratégia de cuidado? A gente está falando de promoção da saúde mental, ocupar os espaços, protagonizar, dar outras possibilidades dessas crianças vivenciarem outras cenas e outras situações no seu território de trocas sociais, né, que não se reduza apenas às vulnerabilidades. Que instrumento de trabalho, né? A gente está falando também aqui de um instrumento de trabalho intersetorial muito potente, que são esses coletivos de crianças, os familiares, né? Teve um pai aqui, eu já não me perdi aqui na tela, que falou desse lugar também, como que as famílias estão lidando, né, com a sensibilização desse tema para crianças muito pequenas que vivem juntas, adolescentes, né? Como acolher também essas famílias. O apoio matricial é um outro instrumento de trabalho intersetorial que dá muito certo. A educação em saúde, a Camille disse, né, que recolheu muitas falas das pessoas dizendo esse espaço que a gente tem aqui de falar de um problema, de poder se apropriar, de trocar entre serviços, né, fóruns, onde um CAPSI se encontra com o outro e diz como é que vocês estão fazendo, né? Vamos construir uma linha de ação que
que corresponda também a um compromisso com essa situação e com os tempos atuais. Então, enfim, eu estou aqui tentando fazer um alinhavo de tantas possíveis propostas, né, e até respostas que a gente está extraindo desse debate aqui como uma tarefa, né, e um desafio. Mas eu fico só concluindo com essa sensação, né, de que, mais uma vez, o papel do CAPCI no acolhimento dessas crianças é fazê-las também encontrar o seu lugar ali fora, né? Ali onde ela já vive, ali onde as vulnerabilidades estão atravessando o cotidiano, né? Sim, obrigado, Daniela. A gente vai caminhando para o final. Camille, talvez já queira fazer uma fala, fazer a fala final. Na verdade, Daniela conseguiu falar o que eu tinha levantado a mão, né, para falar um pouquinho disso, através da fala do Paulo, né, que eu achei muito importante que ele trouxe. Não sei se ele ainda está aqui, acho que sim, quando ele disse que Sim, Camille. Oi, Paulo. Que nem todo caso é para ir para o CAPCI, ir logo para o CAPCI, eu concordo, né? Mas isso que a Daniela falou, assim, concordo totalmente. Achei que o que você trouxe, Paulo, foi muito importante para acrescentar aqui na nossa reflexão e no nosso debate. Na hora me fez pensar, e aí a Daniela já conseguiu resumir e falar bem sobre isso, que o papel do CAPCI, que é o tema da nossa roda de conversa, né? No acolhimento e acompanhamento dessas crianças é especificamente esse, a priori, né? De trazer para o CAPCI, não no intuito de colocar dentro do CAPCI, mas a gente conseguir construir possibilidades dentro do território, né? Como eu sempre falo isso, da criança e do adolescente conseguir viver essa vida de outras formas, saindo do foco da violência, e aí a gente se lançando de várias estratégias de promoção de saúde, de prevenção de saúde mesmo, né? A escola, como sempre, uma grande aliada, que agora, no momento de pandemia, fica mais difícil. Mas a gente já teve essa experiência lá também de ir nas escolas, por exemplo, para trazer temas, e a partir dessa ida nas escolas para trazer temas, as próprias crianças, os próprios adolescentes, né, mais adolescentes, procurarem o CAPCI por demanda espontânea. Adolescente ligar, porque pegou lá o número do CAPCI e falar, tia, né, eu quero ir aí, ver como é, preciso conversar, e aí a gente conseguir fazer a partir disso uma articulação legal, né? Então, assim, o CAPCI ele vai conseguir sensibilizar também esses atores do território, né? Como escola, conselho tutelar, enfim, outros dispositivos que atuam diretamente com esses casos. Então, a ideia é trazer para o CAPCI, mas não para ficar lá dentro, para a gente conseguir depois, né, encaminhar eles para essa vida. A gente até diz que lá a gente tem uma pouquíssima taxa assim, de usuários que a gente encaminha para o CAPS adulto quando completam 18 anos. Isso significa que o trabalho do CAPS é muito importante dentro de um território, né? Que a gente consegue ali fazer um trabalho com essas crianças e adolescentes de tal modo que eles se tornam adultos que têm possibilidades de viver uma vida trabalhando dentro, né, das suas possibilidades, sem precisar de um encaminhamento para um CAPS adulto, por exemplo. A gente encaminha pouquíssimos casos. Então, isso é importante também falar. A fala da Sueli também, queria só comentar a importância da gente não naturalizar a violência, né, que a gente acaba fazendo muito isso. Naturaliza a violência e, por vezes, culpabiliza as famílias. Negligência, às vezes, muitas vezes se confunde, né? As pessoas, a gente precisa também, enquanto profissional de saúde, ter esse olhar muito apurado para negligência, para vulnerabilidade social, para não criar uma culpabilização das famílias e da violência urbana, de território, a gente não naturalizar essa violência, porque por muitas vezes algumas coisas acontecem com crianças e adolescentes, profissionais de saúde podem ter uma visão equivocada, porque a gente acaba naturalizando essa violência de uma forma muito cruel, muito errada, né? Porque já está tão ali no dia a dia, no cotidiano, e a gente precisa tomar muito cuidado para isso. Isso é muito, muito sensível. Era só para acrescentar mesmo, mas Daniela já falou o que eu também tinha pensado. Obrigado, Camille. Acho que a gente... E desculpa, assim, já que era uma fala final, né, também. Muito obrigada, gente, pela recepção de vocês, assim, hoje. Falar um pouquinho desse trabalho que já me
afeta, né? Que eu sou uma pessoa afetada, eu fico angustiada com as coisas, não paro de pensar, fico angustiada, quero resolver. Então, assim, esse tema ele já vem me acompanhando há um tempo, né? Minha especialização também foi em volta desse tema e agora o mestrado. Então, assim, muito obrigada pela recepção de vocês, pelo retorno de vocês. Eu fico muito feliz disso ter caído de alguma forma no ouvido aí de vocês e de repente a gente conseguir compartilhar, porque esse é o objetivo principal, né? A gente segue aqui estudando, pesquisando, porque o objetivo é conseguir alcançar essas crianças e adolescentes, tentar diminuir um pouco a iniquidade que acontece o tempo todo, que a Juliana falou um pouco no início. E é isso, me afeta, me angustia e ver que tem profissionais que estão aqui junto, implicados, né, disponibilizando tempo para pensar em ações, me deixa muito, muito, muito feliz mesmo. Assim, só agradecimento hoje a todos vocês. Obrigada. A gente também agradece, Camille. Lisete está ali batendo palmas e dizendo que o que é um dado importante para estar na sua pesquisa, o número de pessoas encaminhadas para o CAPS adulto. Né? Priscila disse aqui que siga afetada e afetando. Parabéns e sucesso. Outras pessoas, Juliana também. Parabéns, Camille, pelo trabalho, por nos instigar. Cássia, Isabel. Eu não sei se alguém quer fazer mais alguma fala. A gente caminha para o final. Eu queria, antes da gente encerrar, fazer uma propaganda. A gente vai oferecer na sexta-feira, então, a Frente Samira, sexta-feira, 18 horas, a oficina temática número 1, sobre os desafios atuais dos serviços residenciais terapêuticos. A gente divulgou o formulário de inscrição. Se alguém não recebeu, pode fazer o contato que a gente envia novamente. Então, é voltado para todo profissional aí de saúde, para a gente poder conversar sobre os serviços residenciais terapêuticos. Isabel tinha pedido a palavra para fazer uma fala sobre a questão, eu acho que de Rio das Ostras. Obrigada, Leandro. Obrigada a todos. Boa noite a todos. Eu deixei várias falhas aí, já elogiando o trabalho da Camille. É redundante, né? Falar mais é redundante. Só falta a gente agora pegar a mão na massa e fazer, né? Aqui em Rio das Ostras a gente ainda não tem o CAPSI, mas o nosso sonho é estar com essa frente aqui. Eu me sinto sustentada pelas coisas que foram faladas hoje. Eu queria trazer para vocês, gente, uma coisa bem rápida, mas eu acho importante para deixar registrado. No sábado, Rio das Ostras viveu uma situação muito triste, que foi, nós temos aquela questão da vacinação, como todo país tem, as prioridades, né? E nós tivemos aqui em Rio das Ostras no sábado, mesmo com pessoas com deficiência, pessoas com comorbidade, pessoas com doenças raras, que ainda não foram nem organizadas no plano nacional, a gente sabe disso. Houve a instalação de um polo, vários outros polos com grávidas de alto risco, com pessoas com a questão da HIV/AIDS, foram para polos específicos. E todo o restante desse pessoal, gente, foi colocado numa escola só, num espaço só. Ficou uma aglomeração terrível, a cidade é pequena, tem 155 mil habitantes. Não haveria necessidade disso e ficou uma fila imensa, um acúmulo de pessoal enorme. E o que é tão grave quanto, nós estamos achando que pessoas que não estavam em grupo nenhum ainda das prioridades acabaram se vacinando por conta de uma questão de que profissionais de saúde, houve entendimento de que esses profissionais seriam também, quem sabe, atendentes de farmácia de manipulação, etc. Tal. Eu não estou negando, gente, por favor, eu não estou negando a condição da necessidade de todos nós recebermos a vacina. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Mas no momento em que você não tem vacinas em doses necessárias, minimamente necessárias para o momento, no momento que a gente tem que focar no governo federal, que não fez o dever de casa no passado, nem hoje, nem em momento nenhum. Nós estamos vivendo um momento dificílimo no país. As pessoas com vulnerabilidade bem mais grave, como pessoas com deficiência, pessoas com doenças graves, pessoas acamadas, pessoas com comorbidade, doenças raras e outros grupos vulneráveis, se eles saíram no sábado para ir se vacinar, nós não podemos acompanhar no sábado essa vacinação. Essas pessoas ficaram muito mais expostas que em outra situação.
Então, eu quero colocar isso, deixar aqui no Grupo Estamira, que é um grupo que tem me recebido com muito carinho essas demandas, e eu gostaria de deixar registrado. Hoje houve um debate no Conselho Municipal de Saúde, eu precisei sair para vir da reunião para frente Estamira, não me arrependo de forma alguma. Algumas pessoas do Conselho da Pessoa com Deficiência ficaram lá para acompanhar, mas houve um debate horroroso, uma coisa assim muito forte, e nós precisamos estar atentos, né? Porque vacina já, eu mereço uma dose de respeito. É a campanha que pessoas com deficiência, pessoas com transtornos, doenças raras e comunidades e comorbidades, perdão, estão levando. Agradeço a vocês, estamos juntos, continuamos nessa. Obrigada, Leandro. Obrigado, Isabel. Paulo, quer ainda fazer alguma fala? Paulo está com a mão levantada, só para a gente caminhar e encerrar. Sim, bem rapidamente, parabenizar a Camila, Ana Camille, né, pelo trabalho, muito show. E, Camille, quando eu reportei desse filtro, né, das crianças e adolescentes chegarem até o CAPSI, não, porque o CAPSI faz um excelente trabalho, eu vejo aqui o trabalho do CAPSI do município, do território, eu me referi a essa implicação mais da intersetorialidade, assistência social, a educação, a atenção básica, como a colega bem colocou, a implicar essas outras políticas nesse cuidado, entendeu? E nesse cuidado nós temos o cuidado dessa criança, da saúde mental dessa criança, porque a gente sabe que qualquer coisa, olha, é louco, vai para o CAPS, entendeu? É nesse cuidado que eu estou falando, a gente já tem com a nossa população adulta, ainda mais com a população, né, infante, os nossos adolescentes, que já vivem situações aí. Quando você falou nessa questão desigual, é algo que a gente tem que atentar muito. Eu, como profissional, trabalho com a política de assistência social e a gente sabe que a desigualdade ela acaba, sim, trazendo um olhar, fazendo as pessoas terem juízo de valor e aí, em vez de ajudar, acabam prejudicando. É isso que eu queria deixar para a gente. Mais uma vez, parabéns, Camille. Obrigada. Perfeito, Paulo, é isso. Conseguiu definir bem. Perfeito. Então, muito obrigado. Vamos caminhar para o final. A gente agradece a presença de todos. Pedro, quer fazer uma fala final, Pedro? Não, eu só dar os parabéns à Camille pela apresentação e a todas as pessoas presentes aqui. O debate foi muito importante, é um tema super importante, né? E seguimos adiante. Um grande abraço aí. Tchau, até a próxima roda. Tchau, pessoal. Mais um dia feliz para o PC. Mais um dia feliz para o PC. Obrigada. Obrigado, boa noite a todos. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima semana. Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite, boa semana a todos. Até semana que vem, até terça. Tchau. Fiquem bem, saúde, se cuidem, usem a máscara. Boa noite, viu? Boa nariz. Boca e nariz. Boa noite, pessoal. Boa noite. Isso aí, boca e nariz. Boa noite para todo mundo. Um beijo. Boa noite.